Boa noite, boa tarde e bom dia para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo e para as que viram, porque eu tenho certeza que não tem ninguém vendo esse vídeo nesse exato momento. Bom, Sim, sim. Quando... Aliás, espera... Sim, lembrei. Pronto. Se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez, então nesse caso já vou avisar. Isso aqui é uma live feita no Facebook. Uma de várias, no meu canal Papo com Grilo tem lá todas. Na qual a gente conversa sobre a história da capoeira, enfim. Então, nesse caso, como eu tô esperando, sendo uma live, eu tô esperando as pessoas chegarem, então vou ficar aqui enrolando. Então, se você quiser, não tem problema nenhum você ir um pouquinho mais pra frente. Bom, como alguém já chegou, por favor, me avise quando eu puder começar a falar sobre o tema de hoje. Enquanto isso, até alguém me falar que eu posso começar, eu vou ficar aqui enrolando sem falar sobre absolutamente nada de importante. Eu não tenho nada pra falar no momento, então vou ficar só repetindo mesmo a mesma coisa, que eu vou falar sobre absolutamente nada de importante até alguém falar que eu posso começar. E aí eu vou repetir, porque afinal de contas, como eu já disse, eu não tenho nada pra falar e minha criatividade, com o passar do tempo, eu percebi que ficou esgotada pra ficar falando um monte de coisas sem relevância nenhuma. Então, não sei, vou ficar aqui. Então, já posso começar porque eu tô cansada de ficar esperando. Aí eu não sei. É. Então, já posso começar? É. Então, gente, enquanto eu não posso começar, até que eu só vou começar quando alguém falar que eu posso começar, vou aqui ficar tentando falar alguma coisa, mas que na verdade eu só vou repetir de várias, inúmeras e diferentes formas a mesma coisa. Falando nisso, coisa é uma palavra tão engraçada, né? Coisa é uma coisa que pode ser qualquer coisa. Eu acho uma palavra incrível, coisa. Até porque coisa também é verbo, né? O verbo coisar, o que eu acho uma coisa maravilhosa da língua portuguesa. É, algum dia eu vou ver de onde veio a palavra coisa. Bom, hum, bom, já deu 5 minutos. Ixi,
gente, me falaram aqui para começar, era só ter escrito. Então é o seguinte, primeiramente, vivos vadios e os ladinos. Segundamente, hoje eu não vou citar nenhum energúmero ou uma pessoa culta de um período em que o racismo era algo aceitável e, portanto, serve como uma maneira de reflexão. Hoje eu vou contar apenas um fato. O que é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas antigamente no teatro e no cinema não havia participação de atores negros. E não é porque não haviam personagens negros, haviam personagens negros em algumas das obras, mas não tinham atores representando esses negros. Em geral eram atores considerados brancos pintados de preto. E os papéis reservados aos negros nessas obras cinematográficas e teatrais eram sempre de idiotas. Então, assim, é apenas uma reflexão sobre a questão da participação do negro, porque isso, a gente está falando do início do século XX, né? Porque o negro só vai começar a ter uma participação realmente na cultura e na história, considerada pelo menos, né? O que é considerada como cultura e como história, recentemente. E tem gente que acha que E tem gente que ainda acha que não, e que é perseguição do povo. Bom, apenas deixando essa reflexão, que serve também de complemento para o fato que a gente que eu quero trazer hoje, que é o chamado Êxodo de Capivari. O que foi o Êxodo de Capivari? Foi basicamente uma fuga de 150 escravos da região de Capivari. No caso, êxodo, para quem não sabe o que quer dizer, significa, deixa eu ler aqui, emigração de todo um povo ou saída de pessoas em massa. No caso, emigração, para quem não sabe, só uma curiosidade para quem não sabe a diferença de emigração para migração e para imigração, é basicamente o seguinte: a migração é o ato de imigrar e de emigrar. A emigração é o ato de emigrar. No caso, a emigração é no sentido de sair de um local, e a imigração, que é o ato de imigrar, é o ato de entrar no local. Então, em geral, ao mesmo tempo que você emigra, você também imigra e, portanto, você está migrando. Uma coisa maravilhosa. Bom, no caso, o Êxodo de Capivari é um episódio completamente incrível e, ao mesmo tempo, desconhecido na história brasileira. Isso remete a uma reflexão nova, uma reflexão da questão da participação do negro na história, porque a luta abolicionista é ensinada, aliás, como uma espécie, como feita pelos brancos, e a única participação que o negro tem nessa luta abolicionista é colocada na imagem do zumbi, quando há várias outras imagens, né? Inclusive, o Êxodo de Capivari, uma das consequências dela é a abolição da escravatura, como eu vou explicar mais no final do vídeo, depois que a gente conversar mais sobre esse acontecimento. E é um acontecimento completamente desconhecido na história. No caso, os locais pelos que esses escravos passaram, eles saíram de Capivari, deixa eu ver, aí passaram em Porto Feliz, Sorocaba, São Paulo e Santos. Para quem não tem uma noção geográfica de São Paulo, que nem eu,
e não sabe onde fica esses locais, aqui eu desenhei um mapa, não sei se dá pra ver, e que tá aqui. Agora que eu percebi que eu devia ter feito ele espelhado, mas enfim, não fiz. Então esse aqui é o mapa que eu fiz. Aqui ó, Capivari, blá blá blá. Essa aqui no caso seria a rota mais ou menos, porque eu não sou geógrafo, aliás, não sou cartógrafo e também eu não ia fazer esse desenho com régua. E para quem não sabe onde está São Paulo, está aqui. Bom, sim, no caso, a maior parte das pessoas de Capivari, Porto Feliz, Sorocaba, São Paulo, Santos, muito provavelmente não conhecem esse episódio. E as pessoas do Brasil, eu tenho certeza que 90% delas nunca ouviram falar nesse episódio. Para quem quiser saber mais sobre esse episódio, tem várias coisas na internet falando basicamente sempre a mesma coisa. Em grande parte por causa de um cordel que foi publicado do Carlos Carvalho Cavalheiro, a história de Preto Pio e a fuga de escravos de Capivari, Porto Feliz e Sorocaba, que conta a história em formato, obviamente, de cordel, desse episódio que ficou conhecido como o Êxodo de Capivari. No caso, eu não vou mentir, eu não consegui encontrar esse cordel. Até quero ler, mas eu não encontrei ele na internet. Inclusive, se alguém souber onde tem, agradeço me contar. Um outro local do qual eu vi que conta sobre esse episódio é no livro A Escravidão no Brasil, de Jaime Pinsky, que tem um texto de um cronista da época que conta ele. E o segundo local da onde eu retirei a maior parte das informações, porque, como eu disse, na internet eu retirei bastante informação, mas é basicamente o mesmo do mesmo. Então, o segundo local que eu retirei mesmo uma grande quantidade de informação foi da Revista Ilustrada, números 469, 468, eu acho. É 460 alguma coisa, isso eu tenho certeza. Agora, se é 68, 69 ou se é 67, 68, eu já não tenho certeza não. Bom, então vamos colocar aqui a música que eu escolhi pra gente falar sobre o tema de hoje, né?
No caso ele canta: ainda dentro de um navio negreiro, quem eu amava foi embora. Eu vi filho e mulher sendo amarrados no pé e ainda jogados no mar de Angola. Isso diz uma coisa muito importante. Primeiro que ele é um escravo vindo da África, claramente. Segundo, que ele muito provavelmente veio depois da lei, de ter sido assinada a lei Bill Aberdeen lá da Inglaterra, que era a lei que aprovava os navios ingleses a tomarem os navios negreiros e, portanto, para evitar perder um navio que era muito caro, atirava os escravos ao mar. Bom, por que eu tô falando isso? Para começar, esse Êxodo de Capivari, que eu quase esqueci, ele foi nomeado assim pelo José do Patrocínio, que é um abolicionista sobre o qual a gente vai conversar futuramente. Ele ocorreu no ano de 1887, mais especificamente, não encontrei uma referência de uma data, quando começou, quando terminou, não encontrei um período, mas a edição da revista Ilustrada era de outubro, então muito provavelmente foi em setembro, outubro de 1887 que esse episódio ocorreu. Já tinha sido assinada a Lei Bill Aberdeen já fazia muitos anos. Então, e no caso a região de Capivari tinha, deixa eu ver, 182 africanos e Porto Feliz tinha 20. No caso Sorocaba não tem informações. Então, com certeza, então é muito correto que a gente afirme que haviam africanos entre esses fugitivos. Depois ele canta: Deus me apareceu de olhos fechados, perguntei, ó Deus, por que tanto sofrimento? Deus me disse que o homem é assim, pare e pense um pouquinho, Jesus morreu na cruz sem ter pecados. E o refrão diz: eu não posso ficar aqui, lá pra senzala eu não quero ir. Hoje eu vou me libertar, vou lá pra capoeira, vou encontrar zumbi. No caso, o refrão deixa bem claro que não se trata do Êxodo de Capivari, se trata de uma fuga individual cujo objetivo era chegar no Quilombo dos Palmares, que é contrário, não é contrário a palavra certa, mas enfim, não tá me vindo a palavra agora, o contrário tá sendo a mais próxima, porque o Êxodo de Capivari foi uma fuga coletiva de 150 escravos e tinha como objetivo chegar no Quilombo do Jabaquara, que ficava na Serra do Mar. Mas então, por que eu trouxe essa música? Para começar, tem essa primeira referência que encaixa com o Êxodo de Capivari. Segundo, o Êxodo de Capivari não tem uma música de capoeira sobre ele, pelo fato de que é um episódio desconhecido. E terceiro, porque pelo que ele fala, essa fuga individual é motivada pelo fato do sofrimento, pelo fato de não querer mais estar na condição de escravo. E aí, no caso, combina muito com o Êxodo de Capivari, porque a gente está falando de uma fuga de 150 escravos. Para ter uma fuga de 150 escravos, eu penso em 3 possibilidades. A primeira, muito improvável, 150 escravos diferentes decidiram que iam fugir do dia para a noite. Isso é possível? Mas é muito improvável. A segunda também também provável é que os escravos teriam alguns se organizado, outros acordaram no dia e tiveram vontade de ir junto. Eu acho improvável também. A terceira opção, que eu considero
a mais provável, porque na verdade não se tem uma razão real para os escravos terem feito essa fuga. Porque primeiro é um episódio desconhecido, assim eu vou ficar falando até o final do vídeo que esse é um episódio desconhecido para ver se isso fica bem claro. Portanto, não há muitas pesquisas sobre, ou pelo menos eu não encontrei muitas pesquisas sobre. Segunda coisa é que... Peraí, qual que era a segunda? Vixe, esqueci. Eu já vou lembrar aqui qual é... Ah, sim! Segunda coisa. A maior parte dos... apenas 16 escravos foram capturados. E 16 possíveis escravos desse movimento. Não há realmente uma comprovação de que participaram dessa fuga. Apenas 16 foram capturados. O escravo não tinha voz. Portanto, não há em nenhum momento em que eles dizem por que eles fizeram aquilo. Mas, então, muito provavelmente, essa é a minha terceira suposição, e que eu considero a mais provável, os próprios escravos de várias fazendas de Capivari se organizaram, porque eu já falei aqui que os escravos eles tinham uma rede de solidariedade que ia muito além da fazenda, muito além inclusive dos estados em que eles estavam, né? E esses 150 escravos se organizaram e planejaram uma fuga com o objetivo de chegar nesse quilombo do Jabaquara. E se eles tiveram todo o trabalho de planejamento, significa que eles muito provavelmente decidiram fugir porque não aceitariam mais a condição de serem escravos. Inclusive, na verdade, uma coisa que comprova a minha teoria de que esses escravos eles tiveram um planejamento prévio é que eu encontrei em um dos sites que falava sobre o cordel do Carlos Cavalheiro, que eles receberam auxílio, deixa eu ver como é que era o nome, dos Caifás de Antônio Bento. Caifás é da ordem dos Caifás, que no caso essa ordem e o Antônio Bento a gente também vai conversar quando a gente for falar sobre o movimento abolicionista. Bom, então se eles receberam auxílio, muito com certeza tiveram um planejamento prévio, não foi uma coisa decidida do dia para a noite. Bom, então eles fugiram sob a liderança do Preto Pio em direção ao quilombo do Jabaquara, passando por Porto Feliz, Sorocaba, São Paulo e Santos. E aí o que acontece? Obviamente, os fazendeiros não iam deixar os escravos simplesmente saírem e irem embora. Então eles chamaram a polícia. Deixa eu ver aqui, na edição número 468 da revista Ilustrada, é contado que as autoridades de Itu mandaram 8 ou 10 praças de policiais ao encontro dos fugitivos. E segundo o cronista aqui citado por Jaime Pinsky, os escravos caminhavam de maneira serena e calma até Porto Feliz. Eles foram cercados por destacamentos policiais e obtiveram a vitória nos 3 ou 4 confrontos que ocorreram. Então o governo policial requisitou a ajuda do exército. No caso, o exército e os escravos eles entram em conflito somente na Serra do Cubatão. Aconteceu basicamente o seguinte: os escravos estavam lá na Serra do Cubatão, o exército alcançou eles, e aí o Preto Pio matou um dos soldados com uma foice, e aí foi fuzilado, e aí o confronto começou. Segundo o cronista citado pelo Jaime Pinsky, o alferes Gasparino Carneiro Leão, junto com 50 praças da cavalaria, partiram para cercar
e deter os rebeldes, mas Gasparino era abolicionista. Nessa época, o Exército Nacional já se recusava a prestar o serviço de cães de sangue, ou seja, de caçar escravos. Por isso, quando ele se deparou com o grupo, esse alferes enviou um aspensada, que também era abolicionista, para aconselhar os pretos a irem pelas matas. Mas como esses escravos não sabiam das intenções humanitárias do soldado, o Preto Pio matou ele com uma foice. E aí, em represália, os soldados fuzilaram ele. E aí tem início o conflito. No caso Gasparino, ele não consentiu em nenhum momento com o conflito. E aí ele voltou para São Paulo, respondeu ao conselho militar e foi unanimemente absolvido. Isso, no caso, teria acontecido no Morro de Santo Amaro, próximo de Santo Amaro. Bom, e aí, o que acontece? Eles foram atacar, houve esse confronto na Serra do Cubatão, e aí os escravos foram e começaram a fugir para as matas. No caso, inclusive, essa imagem aqui que eu desenhei é baseada numa das ilustrações da Revista Ilustrada, do número 469, que estava abordando o êxodo de Capivari, que não estava chamando de êxodo de Capivari, porque quem deu esse nome foi o abolicionista, que eu esqueci o nome, que eu não vou parar para olhar de novo qual era. Então não estava usando, mas no caso a revista, essa é uma das ilustrações feitas pela Revista Ilustrada, representando os escravos fugindo pela mata fechada. E aí combina com a terceira estrofe da música Eu Não Posso Ficar Aqui, que foi cantada, deixa eu ver por quem, acho que é pelo Pretinho Rocha, até onde me consta pelo menos. Que ele fala: eu vou me embrenhar na mata, vou atrás da minha liberdade, o feitor não vai me pegar, hoje vai comer poeira, vou encontrar Palmares, no caso vou encontrar Jabaquara. E aí o que acontece? O exército ele se recusa a continuar a perseguição e o governo passa a mandar policiais, passa a mandar os capitães do mato atrás desses escravos. O cronista citado pelo Jaime Pinsky diz que os capitães do mato, os policiais, mataram sem piedade os homens, as mulheres e as crianças. Só que tem um pequeno detalhe: eles não conseguiram capturar ninguém. Então, em um determinado momento, a Revista Ilustrada conta que 16 dos escravos, 8 homens, 4 mulheres e 4 crianças, se entregaram para um chefe de uma estação da estrada de ferro por causa da fome. E aí eles são levados como prisioneiros para servir de exemplo pelo exército. Só que tem um detalhe: esses 16 escravos, segundo os jornais de São Paulo, pelo menos segundo a Revista Ilustrada, de acordo com os jornais em geral de São Paulo, esses 16 escravos, eles não tinham participado do êxodo de Capivari. Mas, obviamente, as autoridades não ligaram, porque elas só queriam dar um exemplo, já que eles não foram incapazes de capturar os escravos de novo. Resultado: com toda essa matança, em Santos chegaram menos de 20 escravos. Começou com aproximadamente 150 escravos. Muito provavelmente em Sorocaba e em Porto Feliz, outros escravos, esse grupo adquiriu mais escravos. Então a gente está falando de provavelmente mais de 150 escravos. E chega no final a menos de 20, não é nem 20, é menos de 20.
Bom, as consequências dessa fuga são várias. Para começar, o clube militar ele enviou uma carta ao imperador na qual ele se recusava a caçar escravos novamente. A segunda é que em Porto Feliz chegaram os imigrantes belgas para substituir a mão de obra escrava que estava muito escassa. E pela mesma razão, em Sorocaba, foi Sorocaba? Eu tenho quase certeza que foi Sorocaba. Em Sorocaba, declara a abolição da escravatura antes de 13 de maio de 1888. Declarou uma abolição adiantada da escravatura, que de adiantada não tem nada, porque se a gente parar para pensar, eu não encontrei dizendo se foi em 1887 ou em 88, mas na possibilidade mais longínqua foi 87. 13 anos depois a gente estaria no século 13 ou 14 anos depois, agora minha matemática tá ruim, a gente estaria no século 20, né? Então, adiantado, mas bem atrasada essa abolição. E para deixar bem claro, Sorocaba não foi o primeiro canto do Brasil a abolir a abolição da escravatura. Esse lugar pertence ao estado do Ceará, que foi em 1884. E sendo eu um autoproclamado cearense, tenho muito orgulho de dizer isso. Apesar de que também tenho muita vergonha de ser brasileiro e dizer que a abolição que a primeira abolição da escravatura no Brasil foi em 84. Bom, esse foi o episódio do Êxodo de Capivari, que eu escolhi fazer sozinho nesse vídeo, porque esse episódio, no caso, é um episódio que, vou dizer de novo, desconhecido, que deveria ser conhecido, que deveria ter virado dezenas de filmes, e não é. Bom, por hoje é só. Próxima semana a gente vai falar sobre o Quilombo, acho que era do Calunga, agora eu não lembro. E começar a falar sobre os quilombos. Então, por favor, compartilhem esse vídeo, porque como eu já disse, eu sou ser humano, tenho um problema chamado cobiça, preciso de mais visualizações. E é só isso mesmo, até a próxima semana.